E será que esse Boston completo pararia o Oklahoma? Eu acho que levaria a série até 7 jogos. Também. Mas acho que o Oklahoma era o favorito ainda. Não, o Oklahoma era o grande favorito para conquistar o título e conquistou. O Boston Agora, realmente... e o Boston de 2024? Ganharia do Oklahoma de 2025? Me perguntaram isso ontem, sabia? Depois do título do Oklahoma, a gente está gravando aqui no dia depois do título, me perguntaram se o Boston de 2024, o Boston que venceu 4-1 Dallas, se pararia o Oklahoma City Thunder. É uma boa pergunta, assim, é uma boa análise, assim, de bate-ponto. Eu chutaria Oklahoma ganhando 4-3 também. Também chutaria isso. Porque o Porzingis não estava saudável também naquela final. E foi muito bem no jogo 1, depois machucou e voltou só no final do último jogo, né? E eu acho que o Boston precisaria de uma força maior no garrafão também. E o Jrue Holiday não marcaria melhor o Shea? Ou do que o Nembhard, por exemplo, que também era um novato extremamente competente na defesa, mas novidade para ele também jogar uma pós-temporada, uma final. Depende de ver também quem teria vantagem de quadra, né? Exato. Não tem como, né? Essa vantagem de quadra seria... Fundamental. Fundamental para a série. Não, o Boston seria um campeão, desempenho. O time do Boston campeão evidentemente é melhor que o Indiana. Exato. Foi vice. Exato. Então seria um desafio para mim também para 7 jogos. A questão principal seria qual equipe teria a vantagem de mando de quadra. Eu acho que seria uma bela batalha. Gigantesca batalha. Isso aí a gente não vai poder nem ver o ano que vem também um tiratema, porque o Tatum lesionado o Boston, é uma configuração completamente diferente. Uma equipe, o Boston já não vai ser a mesma. Exato. Aí você mesmo tem com volta do Jason Tatum. Você tem o Porzingis também, que a gente não sabe o que vai ser do Porzingis, podendo ser trocado, o próprio Holiday, e o Boston sinalizando que tem interesse de subir no draft. O Boston tem escolhas de final de primeira rodada, de podendo subir no draft para pegar algum jogador já para o futuro. Boston sinalizou que gostaria de ter um armador ali. Pensar em algo, né? O Jrue Holiday, ótimo pelos serviços prestados, o cara foi fundamental para o time voltar a ser campeão, né? Mas pensando já no futuro, vamos ver o que vai ser dessa franquia Celta, aí o maior vencedor da história. Mas o grande fato é esse, não tem jeito, né? A gente está no podcast que é semanal, tem que começar a imaginar, vislumbrar, cogitar o que vem por aí. Só que contusões não tem como prever e talvez seja o fator que é mais impactante para o resultado final das séries e tudo mais. E quando a gente estava falando de Boston e Cleveland, porque realmente na temporada regular eles estavam muito acima dos demais. O Indiana começou a reagir em janeiro. Foi no calendário desse ano agora. E os demais, só lembrar que era o confronto direto Knicks e Boston na temporada regular. Loucura. Massacre do Boston. O próprio Knicks chegou um determinado momento que ele não tinha vitória nenhuma contra quem estava acima dele. O Cleveland também voando. Voando, o maior início da história. Como fazer uma análise e colocar nessa análise a possibilidade de um jogo de semifinal de conferência em que o Cleveland não teria 3 jogadores fundamentais. Exato. E que o Indiana mesmo assim conseguiu vencer na última bola. Que era o jogo 2 ali, porque o jogo 2 não jogou nem Garland, nem Mobley e nem Tinha o Allen também. Não era o Ty Jerome, era o... Tinha um terceiro cara da rotação que não jogou naquela partida. Garland, Mobley e... DeAndre Hunter. O DeAndre Hunter é o caçador que veio no meio da temporada. E o Boston, até a gente meio que avaliava aquela natural queda de desempenho do time que é atual campeão. Sim. Meio que se preservando para a reta final para playoff. Então não havia como fazer uma análise mais segura quanto ao Boston e imaginar que chegaria no momento em que o Holiday ficaria fora de jogos contra o Orlando, o Porzingis teria uma doença... Jay Brown já passou por cirurgia, Tatum depois da lesão. O Jaylen Brown estava já sofrendo, fez até artroscopia agora e fez infiltração antes. Sim, né? Para jogar. Para jogar, que é uma coisa bem arriscada para a longevidade de um atleta, né? Enfim, não tinha como. Acho que as situações de Boston e Cleveland fugiram do alcance de uma análise. É isso. Porque isso acontece naquele momento. Não tem como antecipar e já fazer uma análise e mesmo antes da lesão do Tatum, quantidade de contusão. O Boston abriu 20 pontos nos 2 primeiros jogos contra Nova York e Nova York virou o jogo. Sim. Então poderia ter, naturalmente, a série ter ido para Nova York 2-0 para Boston. E ela vai 2-0 para Nova York de uma maneira heróica.